moçada do replay. Enquanto a moçada do ao vivo vai entrando, eu vou proseando com vocês aqui. Acredito que muitos aqui estão ainda, né, ansiosos aí pro nosso dedinho de prosa. Hoje, programação aí era a gente estar conversando aí com a Fabíola, mas infelizmente aconteceu um imprevisto aí, um problema aí particular da Fabíola, e hoje ela não vai poder estar aqui com a gente. Ela acabou me avisando faz umas 2 horinhas, e eu me virei nos 30 aqui e tô aqui com vocês. Não vou deixar vocês na mão, vamos fazer o bate-papo aqui hoje. Montei aqui um conteúdo bem bacana pra gente conversar sobre uma dúvida, um medo que a moçada tem muito aí, que é sobre falar em público. Então vamos entrando aí, gente. Vai mandando um sinalzinho aí que vocês estão me ouvindo. Manda um joinha se o áudio estiver legal. Ao Murilo, o André Martins, a Valéria. Vamos entrando aí, ó, pro campo, tá entrando. Vamos que vamos, moçada. Isso aí realmente acontece, tá, gente? Imprevistos aí, problemas pessoais sempre vão surgindo aí, isso aí faz parte. E a gente conseguir se virar nos 30 aí faz parte também. Valeu, Murilo. Então, para quem tá entrando aí agora, não sei se vocês ouviram aí, mas infelizmente a Fabíola não vai poder comparecer, mas a gente já tá remarcando aí para um outro dia e não vou ficar na dívida com vocês, não. E hoje também não vou ficar na dívida, vamos fazer esse bate-papo aí. E eu quero já perguntar para vocês, vocês têm medo de falar em público? Responde aí para mim, gente, vocês que estão entrando aí. Vocês têm aquele medinho, aquele friozinho na barriga? E para quem tem aí, ó, eu vou contar para vocês que tem formas aí de vocês conseguir controlar esse medo aí, né? Conseguir superar, né? Fazer as apresentações aí, conseguir falar em público, mesmo com certo medinho aí. Responde aí pra mim, gente, vocês têm medo? E pra quem aí? Ó, o Ronaldo. Ronaldo falou que não tem, ó. Ronaldo Leal Martins, não tem medo de falar em público. Vai mandando aí, gente. Pra quem, assim, esse medo é um medo bem comum, tá, gente? Muita gente tem e é ranqueado até dentre dos medos que as pessoas mais têm, é o medo da morte e o medo de falar em público. Um dia eu tava pesquisando isso, eu não fiquei surpresa não, porque a maioria das pessoas realmente tem. E antes de eu falar, né, quais as formas aí da gente conseguir controlar um pouco esse medo, antes de eu falar sobre isso, eu queria perguntar para vocês, né, se antes de algum evento aí, por exemplo, desse algum problema, duas horas antes aí, a pessoa que ia fazer a apresentação nesse evento não pode ir, eles te chamam de última hora, 2 horas, você tem que organizar o material, você tem que fazer essa apresentação. Como que vocês se sentiriam? Vocês se sentiriam, sim, ficaria suando frio, com as pernas bambas, ia tentar desmarcar na hora, ou vocês iam ficar ansiosos, com medo, ia tentar montar alguma coisa, mas tentando também remarcar para algum outro dia? Ou vocês iam de boa, super tranquilo, e organizava o material e apresentava de boa? Como que vocês se comportariam numa situação dessas? Por exemplo, você vai montar lá uma palestra, um evento e é o seu chefe que ia fazer a apresentação, só que 2 horas antes deu um problema, ele não vai poder e eu sei que vai ter que fazer a apresentação. Como que vocês se sentiriam? Eu, nessa situação, dentre essas 3, aí eu ficaria entre a primeira e a segunda. Eu ficaria suando frio, ansiosa, meio querendo desmarcar, mandar outra pessoa, porque eu tenho essa ansiedade, né, esse medo, dá
um friozinho na barriga em mim. Mesmo fazendo apresentações, mesmo o tempo passando, a gente dando a cara a tapa, né? Entrando aí, falando com o público, eu ainda tenho esse medo. E de certa forma isso aí é um pouquinho até vantajoso, porque a gente acaba se preocupando mais, se preparando mais, né? E sinal também que a gente se importa aí com quem tá ouvindo a gente, que a gente quer passar aí um conteúdo legal. E é dessa forma que eu, na maioria das vezes, me sinto. Fico ansiosa, fico com medo, mas eu vou. Eu pego, crio coragem e vou. As outras falam, nossa, é muito corajosa, mas ter coragem não é falta de medo, né? Ter coragem é fazer mesmo com medo. Então, para vocês que têm esse medo, eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês para ter mais coragem, né? Fazer mesmo com medo, porque vai indo, vai desenrolando, vai fluindo. E não é só com a coragem, tá? Tem técnicas também, que é o que eu falei no começo. Tem algumas formas aí da gente ficar mais tranquilo, ficar com um pouco menos aí de medo. E essas técnicas aí que eu vou compartilhar com vocês que eu venho usando e tô usando aqui agora, né? Porque eu fui pega de surpresa, né? 6 horas ali, a Fabíola mandou mensagem que não ia poder vir, eu ia desmarcar. Eu falei, não, vou preparar alguma coisa aqui e vai dar certo. E eu usei essas técnicas e eu vou contar pra vocês algumas delas. E é o que eu falei, tá, gente? Sentir um pouco de nervosismo, um pouco de medo é normal. Eu vejo, tem uns palestrantes aí que são palestrantes há muito tempo e eles falam que eles sentem um certo nervosismo, uma certa ansiedade, mas tudo que é importante pra gente gera um certo medo. Esses dias eu vi até um exemplo, assim, um rapaz, ele tava com uma caneta na mão, ele foi jogar pro outro, assim, e o outro pegou ali meio no susto, mas não assustou tanto. Agora, aí depois ele pegou outro objeto, pegou o celular, jogou, assim, aí o cara assustou e pegou, assim, aí falou, em qual das situações você ficou com mais medo, né? Na hora que eu joguei a caneta ou na hora que eu joguei o celular? Aí ele falou, lógico, é a hora que você jogou o celular. Ele falou, então, é porque o celular é mais importante pra gente, ele tem um valor maior, é uma coisa importante. Então, quando a gente está lidando com coisa importante, é normal a gente ter um certo medo, um certo receio. Então, quando você sentir medo de alguma coisa, pode saber que é algo importante para vocês. Então, não fiquem tão assim, tristes, falando, nossa, que medo, que coisa ruim. Às vezes, se você souber canalizar esse medo, transformar em uma energia aí para vocês executarem alguma coisa, né? Vocês vão conseguir utilizar o medo de uma forma benéfica aí para vocês, tá? Que eu ia falar aqui dos pontos aqui, né? Que dos maiores medos, além da morte, é o medo de falar em público. E tem medos diferentes, tá, gente? Eu tô falando desse medo que eu superei, né? Dessa ansiedade, mas é um medo, assim, médio, né? Médio, não é aquele medo, aquela fobia. Tem gente que tem fobia mesmo de falar em público, trava, não consegue falar nada. Esse aí precisa de uma ajuda de um especialista, mas a maioria tem aquele medo que é controlável, né? Que dá para seguir mesmo com o medo. Então é sobre esse medo que eu vou conversar com vocês, né? E uma vez eu até postei no Instagram que a maioria da gente, esse medo de falar em público, às vezes não é nem falar, né? É falhar em público. Porque o que passou na minha cabeça? Eu falei, nossa, o que eu vou falar aqui com o pessoal? Tá ao vivo, ó, tá entrando, cada hora tá entrando uma pessoa diferente. Eu não tinha me preparado, eu não sabia do que eu ia falar, né? Porque o script, né, tava preparado para eu ir fazendo as perguntas e a Fabíola me respondendo. Aí eu falei, meu Deus, se eu vou falar do quê, né? Fica aquele medo da gente fracassar, da gente passar vergonha, medo de ser julgado. Então, a maioria desse medo nosso de falar em público é medo de falhar em público. A gente fica condicionando muito o que a gente vai fazer no que os outros vão pensar, né? Nossa, mas e se ele pensar que eu sou uma despreparada, uma bobona que não sabe do que tá falando? Então, isso aí é o que passa na cabeça da gente.
A gente tem que começar controlando esses pensamentos, porque medo de crítica, e se crítica sempre vai ter, julgamento sempre vai ter, a gente tem que pensar no que é importante pra gente, se é importante para mim estar aqui conversando com vocês, passando algum tipo de conteúdo, e se eu vejo que eu tenho condição de fazer isso, eu vou mesmo com medo. E não penso tanto na aprovação social, né, do que os outros vão pensar, isso também ajuda bastante, tá? E eu vou falar aqui também para vocês alguns motivos para vocês começar a perder esse medo aí de falar em público, começar a melhorar as técnicas aí de vocês de apresentação, né, de oratória, porque que é importante. Primeira coisa, né, principalmente para quem está na faculdade, na hora que vocês for fazer uma entrevista, vocês vão ter que falar. Geralmente eu participei de alguns processos seletivos que a gente tinha dinâmicas em grupo. Então, geralmente o recrutador, né, fazia a gente se interagir, às vezes fazer alguma apresentação em grupo. Teve uma que eu participei que era uma roda da vida, né? A gente tinha que falar da nossa vida, das nossas experiências lá na frente para todo mundo. Então, quem conseguia ter essa capacidade, né, de ir lá, de se expor, de falar, conseguia passar para as próximas etapas, né? E eu, graças a Deus, eu consegui, fui passando esses processos seletivos. Outra coisa importante que na carreira de vocês, que vocês vão usar muito, né, a parte de falar em público, principalmente se vocês for trabalhar em empresas que fazem eventos em campo, né, palestras, vocês vão ter aí, por exemplo, dias de campo, alguma palestra que às vezes vocês vão organizar, e no caso pode acontecer de algum aí dos palestrantes não poder ir e a bola ficar na mão de vocês, para vocês fazerem. E isso aconteceu comigo quando eu era estagiária. Eu estava fazendo estágio dentro de uma multinacional e a gente organizou uma palestra e estava meio encaminhado assim do RTV vir fazer, né? Mas ele falou, ó, eu vou tentar ir, mas você organiza aí, monta o material que pode ser que aconteça de eu não conseguir chegar, mas eu vou fazer o máximo para ir, né? E eu lá estagiária, né? Beleza, né? Falei, não, lógico que ele vai, né? Que chance que ele vai deixar eu fazer uma palestra, né? Eu aqui estagiária. E ele não conseguiu ir, e eu que tive que fazer a palestra, tinha mais de 100 pessoas. E eu falei, meu Deus, e sorte que eu tinha, né, o material, tinha me preparado, mas não é fácil não. E se acaso acontecer com vocês, se vocês não estiverem preparados, né, pode ser um momento aí bastante constrangedor. E eu fiquei nervosa, sim, mas falei, né, tipo, no começo, o começo é o pior de tudo, né, a gente fica muito nervoso. E ainda com microfone, a gente não tem o costume de ficar com o microfone, né? Eu punha ele perto da boca, minha respiração ofegante e acho que dava pra escutar até minha respiração, tão nervosa que eu tava. Só que depois veio uns produtores, falou que ficou muito bom e tal. Foi minha primeira experiência e assim, serviu de muito aprendizado para eu sempre estar me preparando, sempre estar esperta aí para quando acontecer de novo, né? E outros casos aí também, caso vocês forem para o campo, né, for trabalhar em alguma empresa, se vocês tiverem visão aí, né, para entrar em cargos de liderança, os líderes estão sempre se reunindo, sempre fazendo reuniões, apresentando ideia, defendendo aí projetos. Então, a habilidade aí de falar em público é muito valorizada e muito importante. Então, esses são alguns aí dos motivos para vocês começarem a se capacitarem e treinar aí essa habilidade aí de falar em público, né? Essa parte aí de oratória. E caso vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando aí. Vocês têm? Conta aí, manda joinha quem já fez apresentação de campo, palestra, o que vocês acham? Vocês é tranquilo fazer para vocês? Ou vocês ainda sente alguma ansiedade antes de fazer? Conta aí que eu quero conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Ou se quem está acompanhando aqui está tudo dentro da faculdade ainda. Vamos lá. A Joyce. Vamos lá, Joyce Bujato, conta para nós. Como é que tá
sua habilidade aí de falar em público, de conversar com a moçada. O Caio Pimenta Junqueira, conta pra nós. Sempre foi tranquilo aí falar em público, fazer apresentação, é mais difícil? A Joana Oliveira, conta aí pra nós. Conta aí que nós queremos saber como é que é essa parte aí de falar em público. O que vocês acham? Vocês acham tranquilo? Conta aí se vocês têm alguma técnica também, que daqui a pouquinho eu vou falar algumas que eu uso, eu quero que vocês contem também. Vamos interagindo aí. Vão mandando aí. E dentro desses medos, tá, gente? Tem algumas causas aí. Vamos dizer, tem gente aí que às vezes tem algum trauma, né? Às vezes alguma vez foi fazer alguma apresentação aí, deu muito ruim e ficou essa memória, né? Essa experiência marcada, e a pessoa traumatizou, não quis fazer mais. Isso aí às vezes tem trauma até de criança, às vezes na escolinha lá alguém ri e a pessoa fica traumatizada e não supera esse acontecimento aí do passado. E trauma a gente tem que tentar superar, né? Pensar em outras formas aí, ver com outros olhos, que é igual eu falo, né? Foi um trauma, às vezes acontece porque foi um forte impacto emocional, né? Às vezes fazer criar uma outra situação aí que causa um impacto também, mas de uma forma positiva, né? Para esquecer esse trauma aí. Igual quando não tem a ver com a questão aqui de oratória, né? De apresentação em público, mas foi quando uma vez eu tava andando a cavalo e eu tomei 2 coices na perna, tipo, nossa senhora, eu não sabia o que eu fazia, achei que eu não ia andar, eu tava em cima do cavalo, não conseguia descer. Aí meu pai fez eu descer, viu que eu tava bem e depois fez eu subir de novo e andar o resto do dia falou, não, depois você pega trauma e não vai querer andar mais. E aquilo que ele fez no dia ajudou muito, viu? Porque acho que se eu não tivesse continuado, andado durante o resto do dia, talvez eu tinha traumatizado, sim. Então, um trauma é difícil de superar, mas a gente tem que ir pensando aí no que isso aí vai trazer de oportunidade, né? O que vai fazer falta essa falta de habilidade de falar em público. O Ronaldo tá dando uma dica aqui, ó, gente. Se você tiver conhecimento sobre o assunto, é fácil, dura é falar sem ter conhecimento sobre. Perfeito. Eu vou falar sobre isso aqui também, que é uma das coisas que eu uso de base aí para fazer qualquer apresentação. Eu estudo para ter um domínio aí, não é o máximo dos máximos, né? Porque ninguém sabe de tudo, mas o máximo para ter confiança e conseguir falar. Porque já tá nervoso, então se for falar de uma coisa que não sabe, aí zanga, aí é a zé do arroz. E além de trauma, tá, gente? O que mais que pode estar prejudicando aí? O que pode ser o causador aí desse medo de falar em público, né? Timidez, às vezes a pessoa é mais acanhada, não gosta de interagir muito. E às vezes uma pessoa muito tímida é quem tem medo, assim, do que o outro vai pensar, tem medo de se expor e não ser aceita. E aí, na hora de falar em público, aí piorou, né? Aí que não quer se expor mesmo. Então, ir controlando aí essa timidez, começar a se expor mais, começar a se relacionar mais. Pessoa também que é muito perfeccionista, né? Quer tudo lindo, perfeito, só faz a apresentação se tiver tudo nos mínimos detalhes. Eu sou um pouco, de pouco não, eu sou de média alta perfeccionista, muito perfeccionista, só que eu venho lutando, né? Tipo, eu vou encarando mesmo, falando, nossa, podia ficar melhor, mas eu falo, se eu deixar de fazer por conta de não estar perfeito, eu vou perder a oportunidade de melhorar, né, de praticar, é com a prática que a gente vai melhorando, então o perfeccionismo atrapalha muito a gente. Ó a Joyce Bujato aqui comentando, dando um depoimento dela.
dá uma ansiedade muito grande toda vez, sempre vai ser como se fosse a primeira. Mas a técnica é entender do assunto e souber o que está falando. Perfeito, Joyce. Foi igual o Ronaldo comentou aí em cima, né? Tentar ao máximo dominar o assunto, porque aí você consegue dar uma sequência, né? Mesmo nervosa, mesmo ansiosa, você consegue ter uma linha ali de raciocínio. Perfeito. Também assina embaixo. E voltando aí que eu tava falando, né, do perfeccionismo. Uma vez eu fui... o pessoal lá da empresa chamou pra gente fazer uma palestra, né, sobre o produto que eu tava pesquisando, né? E é igual a Joyce falou, né? Toda apresentação parece que é a primeira, e eu nervosa, ansiosa, como sempre. Aí eu montei, tipo, me convidou, né? E eu montei a apresentação do meu jeito, né? E a perfeccionista que gosta de dar uma sequência certinha. E eu montei meus slides, eu cheguei lá. Aí ele falou: não, eu tenho um slide pronto aqui, você usa ele. Eu falei: não, mas eu montei o meu. Ele: não, pode usar o meu aqui mesmo que dá certo. Aí já me desconstruiu inteira, né? Porque eu queria aquele método certinho, começar ali, dar uma sequência, ter continuidade na história. E aí ele chegou na apresentação dele, era o mesmo assunto, só que estava organizado de forma diferente. Aí eu já suei frio, nossa, eu nunca suei tanto numa apresentação igual essa, porque não tava do jeito que eu queria. Então, controlar esse negócio de perfeccionismo, né, vai do jeito que tem, porque muitas vezes dá errado, tá, gente? Às vezes você monta um PowerPoint, aí o PowerPoint não funciona, você tem que se virar nos 30. E aí ter essa flexibilidade, né? Não querer tudo perfeito é uma ferramenta aí para conseguir se virar nos 30, igual eu tô fazendo aqui também. E a Joyce aqui também continuou aqui no comentário dela, ó, que alguma pergunta que o pessoal fizer e a gente não sabe, a gente corre atrás, né? Porque ninguém sabe tudo. É isso aí. Às vezes a gente vai também tá fazendo, né? Tá conversando lá, apresentando. Às vezes a gente fica morrendo de medo de alguém perguntar alguma coisa, a gente não saber responder. Isso aí, ó, se não souber, fala, deixa claro, ó. Isso aí eu não vou poder te posicionar certinho aqui agora, mas aqui depois vamos conversar aqui, a gente troca uma ideia, né? Tem que saber dar um joguinho de cintura, porque realmente isso aí ninguém sabe de tudo, né? Pode sim acontecer perguntas que tira a gente aí do confortinho nosso. Aí, ó, o Ronaldo comentando. Peraí. Igual trabalho, cada um faz uma parte e depois junta tudo. E esses trabalhos de faculdade é uma beleza, né? Cada um sabe só a parte que vai falar, né? Pensa na pessoa que falta no dia e não tem ninguém para falar essa parte. É a pior coisa do mundo, gente. Por isso que na época minha de faculdade eu estudava o trabalho inteiro. Eu tinha medo disso, sabe? De não ir a pessoa e a gente ter que falar. Eu sempre estudava o trabalho inteiro. Quando eu gostava do assunto também, né? Agora quando eu não gostava, aí cada um que se vire com sua parte. Ó, o Ricardo Freitas aqui comentando a experiência dele, ó. Minha primeira apresentação foi em estação experimental para os produtores e representantes de revenda. No começo foi um nervosismo, gaguejando, mas eu estava por dentro do assunto, foi de boa. Ó, mais um comentário aí sobre ter conhecimento do assunto, ó, gente. Já anota essa dica aí. Não vai para uma apresentação sem saber nada. Já, o nervosismo já tem natural. Agora, se não souber o que tá falando, aí, meu Deus, um abraço. Aí aqui dentro das causas aqui que eu tava falando, além do perfeccionismo, é falar de um assunto que você não sabe. Isso aí causa muito nervosismo. Eu já tive trabalho que eu fui apresentar que eu não tinha estudado muito, e aí o nervosismo vem, mas vem com muito mais força, né? Porque você vai falar de uma coisa que você não tem certeza, você quando vê, você leu só uma parte lá do trabalho, você acha que é aquilo
só aquela parte já falava tudo, mas não dá um sentido. Isso é complicado, a gente fala de uma coisa que não sabe. Então, quando vocês for fazer alguma apresentação, gente, primeira coisa, estuda, domina o assunto. Isso aí é essencial. A moçada aí já tá comentando para vocês ficarem espertos mesmo. E agora eu vou para algumas dicas aqui, né? No dia a dia, quando eu ia fazendo, que facilita bastante aí, principalmente para mim. Dicas aí para fazer uma apresentação legal. O começo é o mais difícil. O começo é a gente tá ali, esperando ali as pessoas, igual aqui, por exemplo, na live, né? Eu tô começando, o pessoal tá entrando, tá assim, a gente fica com aquele pensar assim, meu Deus, o que eles vão pensar? Meu Deus, será que esse assunto eles já sabem? Ai, vai ser um assunto muito chovendo molhado, todo mundo já sabe que eu vou falar. A gente fica cheio de preocupação, de pensamento assim, ai meu Deus, o que eles vão estar pensando de mim? O começo é a pior parte. Então, toda vez quando eu vou fazer alguma apresentação, eu penso muito, eu treino muito mais o começo do que o resto do conteúdo, porque a hora que engatilha o começo, né? A hora que vai pegando mais confiança, vai desenrolando, mas se no começo a gente já fica engasgando, não consegue falar direito, aí parece que tudo não desenrola, né? Parece que vai só piorando. Então, toda vez quando eu vou planejar alguma apresentação, eu treino bastante o começo. Eu penso como é que eu vou chegar, como é que eu vou abordar, né? Criar conexão ali. Às vezes, igual, por exemplo, né? No dia de campo, né? Vai chegar, falar bom dia, trocar um olhar assim, ver o pessoal, né? Daí você já vai gerando conexão, parece que você vai ficando mais familiarizada com o lugar, né? Você vai dando vai ficando mais aconchegado no ambiente. Tento pensar em coisas para engajar o pessoal, porque é muito chato a apresentação que só a pessoa fala, os outros às vezes não tá prestando atenção, tá olhando o celular. E você tentar fazer coisa para engajar, né? Para chamar atenção, para o pessoal vir comentar, né? Igual aqui na live, né? Eu chamo vocês, comenta aí para mim, gente, o que vocês acham? A hora que eu falo para vocês, pensa nisso. Eu tô interagindo, eu tô chamando a atenção de vocês para vocês ficarem mais perto aqui, para vocês não ir embora, né? E num dia de campo, numa palestra, do mesmo jeito. Então, às vezes, quando eu tô lá, eu penso o que eu vou começar fazendo para interagir o pessoal, né? Agora, por exemplo, eu falo, quem é que me conhece? Todo mundo tá aqui já me conhece? Aí uns levantam a mão, aí os outros não, aí falo, alguns não conhecem, né? Aí você vê que eles prestam atenção, né? Às vezes faz alguma pergunta aqui, todo mundo que tá aqui é cafeicultor, né? Ou tem algum que não é? Aí, tipo assim, às vezes é umas perguntinhas besta, mas é pra interagir mesmo, pra chamar a pessoa ali pra perto. Ô Danilo, boa noite, vão chegando aí. Vão chegando, nós estamos conversando aqui sobre falar em público. Manda aí, se tiver dúvida, vai mandando aí. Então, penso nisso também, na hora que eu tô no começo lá, eu falo o que eu vou fazer de estratégia, porque aí vai quebrando gelo, a gente vai ficando mais confortável, né? Então, isso aí são algumas técnicas que eu uso, tá? E me ajuda muito. Dar uma contextualizada, né? Tipo, pra quem não me conhece, meu nome é Marcela. Pra quem conhece, também, sabe? Porque assim, meu jeito é meio brincalhona, e eu costumo fazer isso. Mas se vocês não são, vocês são mais sérios, problema nenhum. Faz do jeito de vocês. Fala sobre o que vai conversar, né? Agradece a presença, isso aí eu sempre faço. Maria, o pessoal que vai fazer uma apresentação também, agradece o pessoal que tá acompanhando. Aproveitar aqui também, né? Agradecer vocês aí por tá interagindo aí, comentando com o pessoal. E depois eu penso também falar um pouquinho sobre mim, né? Dar falar quem que eu sou, da onde que eu vim, no que eu trabalho, né? O que é minha função. E às vezes contar um pouquinho aí da história, porque isso aí conecta, né? A pessoa vê talvez pontos em comum aí e gera uma conexão maior no começo. Então, isso aí fazendo no começo parece que dá um alívio, assim, tira um pouco a pressão, né?
E ó, só ler o comentário aqui do Ricardo, ó. Eu uso a técnica de segurar algo na mão para se movimentar. Ah, tá. Segurar algo na mão, se movimentar de um lado para o outro, interagir com o público e ter conhecimento do assunto. E fazer o público soltar umas risadas. Penso nas possíveis perguntas. Perfeito, Ricardo, é isso aí mesmo que eu faço também, né? É interagir com a turma aí, fazer soltar umas risadas, fazer uns comentários aí e ficar próximo, né? Tentar interagir mesmo, porque é muito chato quando você vai no dia de campo, a pessoa não interage, só fala ali, fala. E às vezes a pessoa fica dispersa, não presta muita atenção, e aí a gente vai ficando mais nervoso ainda. Então, quando você vê que a pessoa tá próxima, tá conectada, aí você sente um ambiente agradável e o medo vai indo embora, assim, vai ficando mais confortável. Aí, né, então falei bastante de treinar no começo, treinar como é que vai ser esse começo, né, interagir aí para ir quebrando o gelo. E depois, o outro ponto que eu falei, que eu organizei aqui em sequência, é dominar o assunto. É extremamente importante, porque você domina o assunto, você vai ter mais confiança, né? Você tá num ambiente ali desconfortável, né? Num ambiente fora da zona de conforto, né? Que não é muito comum, tá sempre ali com muitas pessoas te observando, te escutando. E se você não dominar o assunto, você vai ficar bem desconfortável, não vai ter confiança. Então, dominar o assunto é muito importante. Então, vocês fazerem qualquer tipo de apresentação, estudem bastante e dominem o assunto aí para ter mais confiança e desenvolverem bem a apresentação. Outra coisa que de sugestão para vocês, façam roteiros. Eu, nas lives aqui que eu venho fazendo, vocês não estão vendo aqui, mas eu tenho um roteiro aqui no meu notebook. Eu gosto de fazer mapa mental. Eu coloco, tipo, a ideia principal e vou puxando tópicos, né? E nesses tópicos vou puxando exemplos. Eu sempre gosto de dar muito exemplo. Porque o exemplo, ele parece que fica mais visual, né? A gente fala uma coisa e dá um exemplo. A pessoa fica mais... Ela entra, né? Ela entra no assunto mais fácil. Então, eu gosto muito de fazer mapa mental e é uma coisa que eu não... Mesmo se acontecer, por exemplo, de eu perder esse mapa, pelo menos na minha cabeça fica mais fácil de lembrar do que você colocar texto, essas coisas. Nossa, isso aí pra mim nunca deu certo, de tentar decorar um texto e falar. Aí o nervosismo vem, aí dá branco, aí você não sabe que jeito que começa a frase, que jeito que termina. E fora que fica muito chato, né? Fica tipo um robozinho ali falando tudo decorado. Fica muito bonito, né? Aparentemente, mas não fica natural. Então eu gosto de sempre de pôr tópicos e dando exemplos e vai desenvolvendo o raciocínio. E eu gosto também de fazer tipo uma linha do tempo meio que lógica, sabe? Igual uma vez eu tava fui num produtor para pegar um depoimento dele, né? E era para ele falar de um produto nosso que ele tava usando. E ele sofreu, mas sofreu para gravar esse vídeo. Ele queria falar, decorar a frase e falar, só que aí ele esquecia uma palavra e travava. Eu falo, não precisa não decora a frase, não, porque vai ficar mais difícil. Pensa num raciocínio. Aí eu falava para ele, ó, vamos fazer a situação. Que situação que o senhor tá vivendo agora? É uma situação, era uma região alta, né, que era muita umidade, temperatura baixa. Então situava ali que era a região dele. E o que essa situação, nessas condições gerava? Gerava um problema, né? O problema dessas condições gerava uma doença, né? Aí falava, e o que essa doença trazia de problema para o senhor? Eu produzia menos, tal. E o que o senhor fez para resolver o problema? Eu comecei a usar os produtos de vocês, começou a não ter mais problema e deu certo. Eu falei, então é isso, é só o senhor pensar numa linha do tempo. Uma situação, um problema, o que esse problema trouxe e o que é a solução. Aí ele conseguiu fazer o vídeo, conseguiu falar.
E nas apresentações, tudo que eu faço, PowerPoint, qualquer coisa, eu sempre gosto de ter esse raciocínio, sabe? Situar ali o que está acontecendo, ver o que ele está causando ali de problema, de prejuízo, né? E que solução que está trazendo. Acho que isso aí fica fácil da gente desenrolar a história, né? Porque se for para decorar, eu não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo fazer desse jeito, decorar tudo. Contem para mim se vocês conseguem, eu acho muito difícil. Então eu gosto de fazer essa linha do tempo, colocar a palavra-chave e vou desenrolando a história. Olha o Danilo perguntando: é mais difícil falar nas lives ou pessoalmente com o pessoal? Ô Danilo, se eu te falar, sim, eu não acho difícil, eu acho estranho na live, sabe? Porque a gente tá falando aqui e não tá vendo ninguém, né? Não tem ninguém assim dando um sinal que o que a gente tá expressando tá de acordo, não tá? Não tô vendo o rostinho de vocês. Aí às vezes a gente fala: será que eu devo fazer esse tipo de brincadeira? Será que eu devo fazer esse tipo de pergunta? A gente fica meio travado. Eu acho que ao vivo é melhor que a gente sente ali o que a outra pessoa tá achando, né? Às vezes você começa a fazer umas brincadeiras, às vezes ao vivo, né? Assim, igual uma apresentação em público, e as pessoas interagem, riem, aí você sabe que tá dando certo, né? Que nas lives é meio difícil. Mas vocês vai dando uns kkk aí que eu entendo que você tá achando legal, manda joinha, é desse jeito que eu vou entendendo que tá legal o assunto, se não tá. Mas a hora que o pessoal vai comentando, eu vou entendendo que vocês tão dentro aí do assunto. Mas eu acho que essa é a diferença, tá? Mas dos dois jeitos tem as suas dificuldades, né? Falar o público ali também, às vezes se não tiver nenhum... igual quando a gente faz dia de campo, a gente usa o flip chart, né? Que aí vai dando sequência. Às vezes a gente não tem isso, né? Às vezes é só no gogó, aí às vezes é mais difícil. Igual aqui eu uso o notebook, né? Tem uma sequência aqui de assunto, aí não perde. Então tem as suas peculiaridades, né? Cada ambiente. Mas isso aí, as técnicas para você perder esse medo, né? Para se preparar são as mesmas, né? Se entender sobre o assunto, né? Interagir com o pessoal, fazer uns roteiros. Eu vou dando sequência aqui. Além disso, né? De se preparar aí, treinar, né? Dominar o assunto, fazer roteiro, é ser autêntico. Isso aí eu vejo que me ajuda bastante, que eu tento ser... Tento não, né? É o meu jeito que eu sou, assim, no ambiente, no dia a dia, eu sou numa apresentação. Eu não fico, assim, querendo me passar por outra pessoa, uma pessoa mais culta, mais entendida do assunto, porque isso aí eu acho que não fica natural, acho que não conecta. E tem muita gente que às vezes vai fazer apresentação e entende que, como é uma apresentação, tem que ser uma pessoa mais fina, né? Mais centrada, e começa meio que passar por uma pessoa que ela não é. Então acho que isso aí também não é legal. Então tentar preservar o seu estilo aí, né? Tem uns palestrantes aí que eu vejo que é os que mais, assim, agrada o público, né? É uns que às vezes vai de chinelo, vai de short, falar lá pra sei lá quantas milhões de pessoas, e o pessoal tudo tá ouvindo, assim, a pessoa não perde a autoridade pela roupa que ela tá usando, assim, é o estilo dela, né? Ela tá sendo autêntica. Então eu acredito que isso aí também ajuda vocês. Se vocês for fazer alguma apresentação, coloca um dedinho ali da essência de vocês, alguma forma como vocês conversam. Se vocês gostam de fazer alguma brincadeira, faça. Porque isso aí deixa o ambiente mais tranquilo, né? Tira um pouco essa pressão, né? De estar num ambiente diferente. Aí fica meio que se fosse numa roda de amigos. Eu gosto sempre disso aí, sabe? Ser bastante autêntica. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Tem uma pergunta aqui, gente. Você já fez alguma apresentação... O Ronaldo perguntando. Você já fez alguma apresentação com algum cara chato no público que atrapalhava? Já.
Oh, mas isso aí é desagradável, né? Tinha um cara, uma vez, nós fez um dia de campo e o café tava com muito broto, né? E o cara começou a desbrotar o café durante o dia de campo. Não, e o povo começou a olhar e ele não se tocava. Ele tava arrancando todos os brotos lá enquanto nós estava lá, né, apresentando. Aí, só que nós tentávamos, vamos aqui, vamos chegar mais perto aqui, vamos trocar ideia. E ele não parava de desbrotar o café. E aí nós viu que é um cara assim que não tinha muita noção, né? Aí nós tocamos o dia de campo com ele lá desbrotando os cafés. Mas, deixa eu pensar se teve alguma outra. Tem uns que é sem noção mesmo, tem uns que fala alto, tem uns que atende telefone, né? E sai falando, até uns que atende e sai, beleza, tem uns que ficam falando no telefone durante palestra. Isso aí é desagradável, mas a gente acaba disfarçando, né? Não chama atenção, não. Deixa de dar uma... Aqui que perguntou se eu pagou o dia pra ele. Não, pagou nada. Mas acontece isso aí mesmo. Um dia eu tava vendo um... Ai, como é que chama? Stand-up de comédia, né? E o cara... Como é que chama? Thiago Ventura. Depois vocês assistem, ele é muito legal. Aí nos stand-up dele vai gente tudo quanto é jeito, né? Uns cara bêbado, uns cara que dorme e uns cara que fica lá falando. E aí ele interagia, brincava com o cara, tirava sarro, mas eu acho que tem que levar você não pode apelar não, eu acho que tem que dar uma relevada e tocar o barco. Que mais? Treinar. Além de ser autêntico, treina antes. Treina, fala. Imagina tudo que você está falando, os exemplos que vocês vão dar. Porque na hora que chegar, você já tá tudo desenhado na tua cabeça o que você vai falar, em que hora que você vai dar um exemplo. E eu acho que isso aí facilita bastante, né? Você visualiza antes tudo que vai acontecer e aí vai desenrolando mais fácil. Porque falar assim, eu não tenho medo, não tenho ansiedade, eu vou chegar lá e vou falar. Aí você não prepara, você não tem uma sequência, às vezes você acha que tá falando bem, só que você não tá dando sequência, você tá cada hora pulando para um assunto, não encerra nenhum, e aí acaba que fica uma apresentação no ar, né? Não teve começo, meio e fim. Então, acho bem legal fazer esse treinamento antes, né? Treinar. Postura, tá, gente? Isso aí conta muito. Igual mesmo, eu tô aqui, né? Tô reta, mas imagina se eu tivesse assim, ó, meio retraída, meio cabeça baixa. Isso aí mostra o que a gente tá sentindo, a energia que a gente tá. Então, igual também, se você ficar assim, pulando e tal, às vezes você chama mais atenção do que o seu assunto, né? Acho que tudo tem que ter um equilíbrio, não pode ser exagerado, mas também não pode ser retraído demais. Acho que postura conta muito. Uma vez eu fiz um curso de oratória e lá falava que, sim, dentro dos graus de importância dentro de uma apresentação, 55% é o corpo da gente, 38% é a voz da gente, 7% é o conteúdo. Então, a postura, a voz, a forma como que a gente fala conta muito mais do que o conteúdo que a gente está passando. Por exemplo, tem conteúdo super legal, super interessante, mas se é uma pessoa que não entona, assim, não dá umas pausas, não faz umas perguntas, não gesticula, não dá... Assim, fica um trem monótono, sabe? Sem a gente conseguir pensar, refletir. Aí parece que é um assunto chato, mas não é que o assunto é chato, é a forma como esse assunto está sendo entregue que não tá legal. Então, essa parte de postura, de corpo, de voz, isso aí é muito interessante você estar aprofundando. Eu recomendo fazer curso aí de oratória, que vocês puderem. Assiste vídeo, hoje tem muita coisa gratuita aí para vocês aprender. Porque isso aí fala muito. Tem, tipo assim, se você fica com os braços cruzados, às vezes é porque você não tá aceitando a ideia, não tá muito satisfeito.
Às vezes a gente presta atenção, a gente abaixa a cabeça, a gente tá triste, né? Tá desanimado. Então, e aí a gente começa a ficar, tipo assim, o comportamento, né? O corpo vai puxando o pensamento e tudo vai puxando e vai ficando desandando, né? Então, levanta o corpo e puxa a voz e vem o conteúdo e aí fecha o pacote completo. Aí fica uma apresentação legal. Além de postura, tá, gente? Procurar relaxar, né? Isso aí é muito bonito de falar, mas tem que tentar. Eu teve uns dias que eu fiz, tá? Fiz uns testes aqui pra ver se dava certo. Eu tava pra começar, tava ansiosa, assim, sabe quando a voz da gente. Parece que o coração tá aqui na boca, né? É ansiedade isso aí. Eu falei, meu Deus, preciso parar com essa ansiedade. O que eu faço? Aí eu via, né, nas dicas lá dos palestrantes, né, aumentar o nível de dopamina. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Comecei a pular, pular, pular. Aí a gente, parece que é os hormônios que faz a gente sentir bem, né, relaxado. Aí pulei, 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 aí eu fiquei até cansada, assim, aí parece que deu uma relaxada e tal. Entrei pra live e parece que foi mais tranquilo. E aí isso aí eu já vi algumas pessoas fazendo, bate no peito, pula, grita. Isso aí é teste, tá, gente? Tenta fazer para vocês ver algum dia se funciona. Respiração também. Tentar acalmar aí, puxa, solta o ar, porque a respiração da gente vamos dizer, vai entrando em sintonia aí com o corpo, mas eu não vou falar qual que vai dar certo para vocês, porque cada um é de um jeito, né? Então, mas isso aí eu já fiz algumas vezes e deu certo. Igual hoje mesmo. Eu tava, depois que eu descobri, né, que a Fabiola não ia poder vir, né? Eu corri ali na esteira, corri, suei. Aí eu falei, não, agora eu vou lá e vou organizar esse conteúdo e vamos, vai no o que der, deu, né? E aí, tá dando certo. Tamo aí, você está interagindo. Então essas são algumas dicas aí para você se preparar, acalmar, fazer uma boa apresentação. E principalmente aí também quem está na faculdade, tá? O que vocês podem fazer aí para se prepararem para falar em público é nas apresentações que vocês tiverem de trabalho, né? Trabalho acadêmico. Tem aqueles espertinhos, né, que falam, eu vou pegar a parte que fala menos. Passa para mim a parte que tem menos coisa para falar. Mas não sejam essas pessoas, porque a hora de vocês treinar, de dar a cara a tapa, que você está ali, que ninguém tá, não é um chefe que está te avaliando, né? Não é uma coisa que vale ali um emprego, que vale uma subida de cargo. É uma coisa ali que vocês estão se preparando. Então, tentem fazer a melhor apresentação que vocês puderem. Toda apresentação que tinha em grupo, eu tentava entender todo o assunto lá, buscava trazer história, buscava trazer exemplo para fazer uma apresentação que eu gostasse, sabe? Não era nem para os alunos, para a professora, eu queria falar, não, eu fiz uma apresentação legal, gostei. Então, dentro da faculdade eu fiz bastante isso. A gente tinha grupo de estudo também, eu buscava levar apresentação. Às vezes a gente acabava fazendo de última hora, sim, mas eu sempre gostava de trazer exemplo, contextualizar o assunto, sabe? Não entregar um assunto ali, você fala, né? Vomitar ali um assunto. Eu gostava de trazer algo a mais. Então, se vocês estiverem na faculdade, tiverem os trabalhos em grupo, busquem apresentar, busquem pegar a maior parte aí e realmente fazer o melhor de vocês, porque é a chance que vocês têm aí de treinar dentro da faculdade, tá? Moçada que tá aí me acompanhando, tem gente que tá aí na faculdade? Não sei se tem. É porque vai entrando muita gente, saindo, nem sei quem tá aqui, mas... não, agora deu pra ver aqui. Não sei se vocês estão acompanhando, estão na faculdade, mas para esse vídeo, essa live vai ficar gravada, quem for assistir no replay, vocês já anota aí essa dica para vocês treinar isso aí. Vai ser muito importante para vocês, tá? Aprender e falar em público, lidar com esse medo aí e falar mesmo com medo.
tenham coragem e usem essas técnicas aí que ajudam bastante, tá, gente? Fica sofrendo também não, porque tem coisa para facilitar a vida da gente. E eu tô trazendo isso aí no intuito disso mesmo, de facilitar. Ó, o Ronaldo tá na faculdade. Isso aí, menino. Tá no caminho certo. Tá aqui com nós, aprendendo, buscando aí sempre melhorar. Isso aí que a gente tem que fazer, tá, gente? Sempre buscar aperfeiçoar aí, porque ninguém nunca vai estar bom o máximo, né? A gente sempre pode melhorar um pouquinho. E essa é a intenção minha aqui também. Eu tô aqui me treinando, né? Tô aqui me desafiando, saindo da minha zona de conforto, tentando cada dia melhorar um pouco mais do que eu fui ontem. E espero que vocês também continuem aí, sigam esse caminho e nós conseguimos aí fazer uma história memorável aí, né? Ó, tô filosofando. Ó, o Ronaldo da sala da Fabíola. Ah, você estuda junto. Não deu hoje pra fazer a live com a Fabíola, mas nós vamos remarcar semana que vem, vamos ver o dia que ela vai conseguir. Aí nós vamos fazer um bate-papo bem legal. Vocês acompanhem aí com a gente. Tá bom, moçada? Mas então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Foi um se vira nos 30 aqui, mas é igual vocês todos falaram aí, né? Tem que se preparar e tem que entender um pouco do que tá falando. E eu gosto de falar só do que eu vivi e do que eu presenciei. Então, eu gostei de trazer esse assunto nesse momento, porque é o que eu vivi, né? E venho vivendo, venho experienciando aí sempre essa parte aí de falar em público. Então é isso aí, quando a gente fala de alguma coisa que a gente vive, alguma coisa que a gente entende, fica mais fácil, até no improviso. Tá certo, moçada? Então, fica assim, até o nosso próximo bate-papo. Obrigada aí pela presença de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.